Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre os elementos de viga no ANSYS Workbench, tá bom? Então vamos começar fazendo uma análise bem simples. O primeiro passo que a gente vai fazer, é abrir o nosso projeto aqui e vamos salvar um arquivo, tá, para o nosso projeto. Isso é muito importante, sem colocar caracteres especiais, sem colocar nenhum tipo de caractere, acento, espaço, esse tipo de coisa, para evitar termos problemas, tá? Então vamos criar uma nova pasta aqui, vamos chamar ela de bin element. E dentro dessa pasta bin element nós vamos salvar o nosso project, tá? E aí agora o primeiro passo é nós criarmos uma análise estrutural estática. Nós vamos analisar um problema estático aqui, tá bom? Com teoria da elasticidade linear. Nós não vamos nos preocupar na definição do material por enquanto, então vamos passar direto para o segundo passo, que é a definição da nossa geometria. Então, nós vamos criar essa geometria no Space Claim. Então é só clicar com o botão direito do mouse em cima de Geometry e selecionar New Space Claim Geometry. Você pode usar os outros softwares aí para criar a sua geometria e importá-la também, tá? Não tem problema em relação a isso. Mas nós vamos criar aqui por simplicidade, tá bom? O primeiro passo para a gente criar então a nossa geometria é selecionarmos o plano no qual nós vamos desenhar essa geometria, ou melhor, a nossa viga. Então nós vamos aqui, através desse comando, selecionar o plano de esboço e vamos selecionar o plano XY. Agora vamos clicar nesse ícone aqui, que é o Plan View, e nós vamos passar então a olhar de frente esse plano. O primeiro comando que nós vamos utilizar, e nós vamos ter uma viga simples aqui, que é só uma linha. Então nós vamos selecionar o comando Line, clicar aqui na origem e estender. Reparem bem que a nossa unidade de medida está em milímetros. Então nós vamos criar uma viga de 5.000 milímetros, ou seja, 5 metros. Então essa é a nossa viga. Podemos apertar ESC para sair do comando Line. E nós vamos encerrar aqui o nosso esboço 3D. Isso gerou então uma curva aqui na nossa estrutura, mas ela ainda não é uma viga. Para transformar essa linha ou essa curva numa viga, nós vamos clicar aqui em Prepare, depois vamos clicar em Profiles, tá? E vamos selecionar um desses perfis aqui. Bom, eu vou escolher o perfil T, porque nós vamos ver também a questão de orientar o perfil da nossa viga. Então, vamos selecionar aqui o perfil T, tá? E aí, esse perfil vai ser aplicado a essa viga. Nós podemos também analisar aqui, então nós já temos a nossa viga criada, certo? É sempre importante selecionar a viga onde você quer aplicar o perfil, antes de clicar aqui no perfil, tá bom? E aí, nós vamos então mostrar aqui, no display, a seção transversal da viga. Então, através desse comando display,
selecionando aqui Solid Beams, a gente consegue ver a seção transversal. E se essa seção transversal não está de acordo com a orientação que nós desejamos, nós podemos utilizar o comando Oriente. Tá? O comando Oriente, nós precisamos selecionar aqui a nossa viga, e aí ele vai abrir uma série de setas aqui, né, para que a gente possa movimentar o nosso perfil. Então, nós vamos rotacionar o nosso perfil, podemos clicar aqui nessa seta curva aqui, né, azul, e vocês veem que ele começa a girar o nosso perfil. Então, nós vamos selecionar aqui 270 graus para deixarmos esse perfil dessa maneira aqui, tá bom? Então, nós podemos também movimentar, né, o perfil, nós podemos colocar aqui o perfil da nossa viga e movimentar esse perfil para baixo ou para cima, né, para um lado ou para o outro. Então a gente pode deslocar esse perfil em relação à nossa viga inicial, mas vamos ficar apenas com a rotação, tá bom? Então, essa aqui vai ser a estrutura sobre a qual nós vamos colocar os nossos carregamentos, tá? Então essa é a nossa viga. Agora nós podemos salvar essa geometria em uma outra pasta, né, com uma geometria separada. Eu vou salvar aqui a mesma pasta do nosso projeto e vamos chamar de BIM 01. Bom, caso nós desejemos editar o perfil, né, a seção transversal, basta nós selecionarmos aqui BIM Profiles, clicarmos em cima do perfil T e vamos editar esse perfil. Então, Edit BIM Profile. Essas são as medidas do nosso perfil, tá? E só para mostrar como é possível editar, vamos editar a medida W1 aqui, mudando ela para 150 milímetros. Então é só clicar em cima de W1, depois clicar aqui em cima do 100, digitar 150 e pronto, a nossa viga então já mudou, a nossa seção transversal, né? E assim nós podemos fazer com qualquer uma das outras dimensões-chave, né? W2, T2, que é a espessura dessa alma aqui, né? T1, que é a espessura dessa parte aqui de baixo, né, relativa ao comprimento W1. Bom, podemos fechar aqui uma vez que nós já editamos, não é necessário salvar novamente, né? Salvar o perfil, né? Nós podemos simplesmente salvar aqui sobre o nosso mesmo arquivo. Então, vamos sobrescrever, né? Podemos fechar aqui, tá? E agora nós não precisamos fazer mais nada a nível de geometria. Como eu falei, essa demonstração aqui é um exemplo muito simples, né? E você pode comparar aí com problemas do seu livro de resistência dos materiais, depois dos resultados. Agora nós vamos criar um modelo, tá bom? Então clique aqui 2 vezes em Model, e aí nós vamos começar a abrir o Mechanical, que é o software, né, dentro do ANSYS Workbench, que é responsável pela geração da malha, configuração, né, dos elementos, solução da análise que nós vamos fazer. Lembrando que é uma análise estrutural estática com propriedade de material
seguindo a teoria linear da elasticidade. Tá bom? Então a gente não tem não linearidade de material aqui. Bom, quando nós inicialmente abrimos aqui a nossa estrutura, aparece somente uma linha, porque o nosso corpo, né, que nós vamos malhar, ele é um elemento de linha, ou ele é um corpo do tipo linha, né? Então, se nós clicarmos aqui, por exemplo, em Geometry, e clicarmos aqui em cima de Beam, que é o perfil T nosso, certo? Nós vamos aqui poder selecionar qual é o tipo de elemento que nós desejamos, qual é o tipo de modelo. Então, temos aqui o modelo de viga, o modelo Thermal Fluid, Pipe, Link ou Truss, se você quiser fazer uma simulação com treliça, né? Então é esse tipo de elemento que você tem que selecionar, cabo ou reforço. Então, o nosso tipo de elemento é o elemento de viga mesmo, tá bom? O comportamento dele é flexível, ou seja, ele vai poder se deformar, tá? E aí agora nós temos a nossa seção transversal que veio importada da nossa análise, certo? Com as dimensões que nós já definimos lá no SpaceClaim, ou que já vieram aí importadas do seu CAD de alguma forma. E agora nós vamos gerar a nossa malha. Então, o comando mais simples para nós gerarmos a malha é clicarmos com o botão direito em Mesh, tá bom? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos gerar a malha. Generate Mesh. Esse tipo de comando gerou elementos com um determinado tamanho, que é o tamanho por definição aqui, né, por padrão do ANSYS Workbench. Mas nós não dissemos qual é o tamanho desse elemento. Esse aqui foi uma definição do próprio software. Então, se você quiser dizer qual é o tamanho de elemento, você vem aqui em Element Size, tá bom? E aí vamos escolher aqui um tamanho de elemento de 500 milímetros. E aí agora nós precisamos atualizar a nossa malha. Então vamos clicar aqui em Update. Ok, então agora temos 10 elementos, né? Na nossa viga, cada um de tamanho 500 milímetros. E nós vamos agora fazer o seguinte, vamos colocar as condições de contorno da nossa análise. E essa é uma parte crucial de qualquer análise de elementos finitos, tá bom? Quando nós olhamos para problemas de viga no plano, que normalmente aparecem em livros de mecânica dos sólidos, basta nós definirmos as condições de contorno em duas direções, que no nosso caso aqui seriam as direções Y e X. No entanto, como nós temos um corpo tridimensional, nós precisamos nos preocupar também com a terceira dimensão, tá bom? E ainda com as rotações. Então vamos analisar aqui passo a passo. Então primeiro nós vamos inserir, clicar com o botão direito em Static Structural, vamos inserir aqui uma condição de contorno de deslocamento, tá? Se você quiser uma questão mais rápida, né, uma forma mais rápida, você vai colocar aqui suporte simples. Mas o suporte, ele prevê apenas o bloqueio dos deslocamentos, tá bom? Ele não fala nada em relação às rotações. Então, vamos definir aqui suporte simples e vamos selecionar uma extremidade. Aqui nós clicamos para selecionar as arestas ou vértices. Depois que selecionamos essa extremidade, vamos clicar em Apply.
E agora vamos criar a outra condição de contorno de suporte simples, selecionando a outra aresta. Bom, aparentemente a nossa estrutura ela está bem definida. Porém, nós precisamos nos lembrar que, através do suporte simples, nós bloqueamos os deslocamentos em todas as direções, inclusive na direção X, na direção longitudinal X. Se nós não quiséssemos bloquear o deslocamento na direção X, nós teríamos que usar outro tipo de suporte. Por exemplo, o frictionless support. Então, esse é um tipo de suporte que a gente poderia usar. Porém, eu prefiro partir para uma outra definição, tá bom? De condições de contorno, onde eu sei exatamente aquilo que eu estou permitindo e aquilo que eu não estou permitindo. Então, eu vou deletar aqui, tá, essas duas condições de contorno. E nós vamos novamente estabelecer aqui e vamos falar primeiro sobre os deslocamentos em cada nó. Então eu vou selecionar aqui Displacement, vou selecionar o primeiro nó, tá? E agora eu vou dizer o quê? Que esse nó ele não pode ter nenhum deslocamento, nem na direção X, nem na direção Y, nem na direção Z. O que equivale a um suporte simples. Agora, no outro nó, eu vou permitir que ele tenha deslocamento somente na direção X, que é o que normalmente a gente coloca, né? Aquele apoio aqui em cima de um determinado rolete que pode se movimentar na direção X. Então é isso que nós vamos fazer. Então na direção X continua livre, na direção Y ele vai ficar zerado, e na direção Z também. No entanto, isso não é suficiente para a nossa análise, tá? E nós vamos ver por que mais à frente. Mas vamos seguir como se a gente só colocasse essas duas condições de contorno. Agora nós precisamos colocar o nosso esforço. Então eu quero colocar uma força pontual aqui no meio da viga, por exemplo. Só que, como eu não tenho nenhum vértice aqui no meio, como que eu seleciono o meio da viga? Bom, eu fiz a malha, certo? Então eu posso clicar aqui em cima e selecionar que eu quero aplicar esse carregamento em um nó, tá? E aí eu vou achar o nó aqui no meio, né, da minha viga. Vou clicar em Apply, tá? E aí agora eu preciso definir o vetor, que é do meu carregamento. Então eu vou definir esse vetor pelas suas componentes e vou selecionar que ele vai ter a componente de menos 1000 na direção Y. Então eu não vou ter uma força que atue fora do plano XY e ela vai atuar só na vertical para baixo aqui, como um problema de flexão simples que muitas vezes você deve ter analisado aí na sua disciplina de mecânica dos sólidos, tá? Bom, vamos tentar resolver a nossa análise aí, né, o nosso problema. Eu não preciso selecionar aqui nenhuma solução a princípio, tá bom? Para resolver a análise. Mas se você já quiser selecionar alguma, por exemplo, uma clássica é a solução que envolve representar os deslocamentos da estrutura. E é importante frisar que em inglês os deslocamentos, pelo menos aqui nuances, são tratados como deformation, tá? E deformation não quer dizer deformação, que é a grandeza que nós entendemos em português, que é adimensional, que se liga ali, que faz o par com a tensão, né? Então, em inglês, essa unidade de deformação adimensional, ela é chamada de strain, tá bom? E não de deformation.
Então vamos recolher aqui a informação sobre o deslocamento. Tá? Ok. Então, eu vou pegar o deslocamento total. No caso, ele vai poder ter algum tipo de deslocamento na direção x, né? Mas se eu quisesse pegar só o deslocamento na direção y, eu poderia selecionar aqui o deslocamento direcional. Tá? E aí eu posso escolher, então, o deslocamento na direção y. E esse vai ser o deslocamento que eu vou recolher. Bom, agora vamos resolver a nossa análise. Então, basta clicar com o botão direito aqui e clicar em Solve. Tá? Nós vamos ter uma mensagem de erro. Por exemplo, ó, aqui, ó, Solver Pivot Warnings or Error. Normalmente a gente tem essa mensagem quando a nossa estrutura ela não está bem presa. E você pode perguntar assim, mas eu coloquei todos os apoios como eu coloco no meu livro de resistência dos materiais. Por que então que o software está reclamando? É porque nós não restringimos a rotação, tá, em torno do próprio eixo aqui, ó, da viga AB. Normalmente nos livros nós não nos preocupamos com essa rotação, mas quando nós estamos falando de análise de elementos finitos, nós precisamos especificar bem todas as nossas condições de contorno. Então, vamos fazer o seguinte agora. Tá? Vamos clicar aqui e vamos inserir uma condição de contorno de Fixed Rotation. Tá bom? E nós vamos selecionar só a nossa primeira aresta da viga. Vamos clicar. E aí agora nós vamos definir aqui, ó, a rotação em torno de x. Eu não preciso me preocupar com essa rotação porque a rotação em torno de x é a que eu quero bloquear, né? A rotação em torno de y, quem vai bloquear são as minhas condições de contorno de deslocamento, tanto aqui quanto aqui. Então elas não permitem que o meu eixo gire aqui na direção y. E a minha rotação em torno do eixo z, tá? Ela é bloqueada também pelas minhas condições de contorno que não permitem que a minha viga, né, estando presa aqui e aqui não podendo se transladar, ela não vai girar em torno do eixo z. Então, essas outras rotações eu vou deixar livre. Tá? E essa aqui, livre também. A única que é fixa é a rotação em torno de x, pois não há nenhuma condição de contorno ou conjunto de condições de contorno que até agora, né, impeçam esse tipo de rotação, que é a rotação em torno, como se a viga girasse em torno do eixo definido pelo seu comprimento. Tá bom? Agora nós vamos resolver novamente o nosso problema. E aí agora vocês veem que o software não teve nenhum problema para resolver aí a nossa análise. Tá? Nós não temos mais esse problema de falta de condição de contorno aí sendo aplicada, né? Então vamos selecionar aqui novamente a nossa viga. Essa é a característica da nossa viga, né, no estado deformado. Se você quiser ver uma animação da deformação, você pode colocar aqui. Você pode olhar, por exemplo, a escala dos resultados. Então aqui essa escala ela não está na escala de deformação original. Se nós quisermos selecionar aqui a escala de deformação original, selecionamos aqui True Scale. A nossa deformação original está, o nosso deslocamento, melhor dizendo, né, em português, está em milímetros, tá? Por isso que é deslocamento, né? Ele tem unidade de medida, e ele deu no ponto máximo aqui 6,44 milímetros. E na direção X, na direção Y, então, a gente vê que
esse é o valor máximo do deslocamento, só que ele está com um valor negativo porque o y positivo é para cima e o nosso valor de deslocamento deu negativo porque ele está na direção de y negativo. Tá bom? Então, essa aqui é a animação para a nossa deformação em escala real. Porém, como a gente acaba não tendo muita noção do que está acontecendo, então a gente pode exagerar um pouquinho, sendo que isso não afeta os resultados a nível de valores, tá? De tensão, de deslocamento e de deformação. Então, eu selecionei aqui uma outra escala, então isso aqui é só um recurso visual para nós olharmos o que está acontecendo com a nossa estrutura, tá bom? Então essa é a animação aqui. Esses valores, né, em módulo, eles são virtualmente iguais aqui. Por quê? Porque nós não temos aqui deslocamento praticamente nenhum na direção X, tá bom? Analisando aqui novamente as nossas condições de contorno, né? No primeiro ponto, todos os deslocamentos são zero na direção X, Y e Z. E aqui, no segundo ponto, só os deslocamentos na direção Y e Z, tá bom? Bom, agora vamos dar uma analisada aqui em outros tipos de saída que nós podemos extrair da nossa solução de viga, né? Que são aqueles diagramas de momento fletor, esforço cortante. Então, vamos analisar aqui, tá? Nós temos uma ferramenta aqui que se chama, tá, Beam Results. Então, nós podemos extrair aqui a força axial na viga, o resultado do momento fletor ao longo da viga, o momento de torção, a força de cisalhamento e o diagrama, né, de momento fletor. Então, eu vou selecionar aqui o Bending Moment, tá bom? Vou criar também aqui uma saída para mostrar a Shear Force e também vou criar essa saída, tá, do Shear Moment Diagram. Só que ele requer um path, ele requer um trajeto ao longo do qual eu vou traçar esse diagrama. E para isso, para criarmos esse path, nós precisamos ir aqui em Model, clicar com o botão direito, tá, inserir, e aí nós vamos vir aqui, ó, Construction Geometry, e vamos selecionar Path, essa opção aqui. Então, agora nós podemos criar um path através de selecionar dois pontos ou podemos selecionar uma aresta, e é isso que nós vamos fazer. Então, eu cliquei aqui em Edge, tá? Vou selecionar a aresta. Para que eu consiga selecionar a aresta, eu tenho que mudar aqui também meu formato de seleção, para que ele passe a conseguir selecionar a aresta. Vou clicar na aresta que eu desejo criar aí o path, né? E vou aplicar. Então, o meu path, ele tem ponto 1, que é o primeiro ponto, né? Ou seria talvez a origem, nesse nó, e ele vai até a outra extremidade, né? Da viga, né, a outra ponta da viga, onde ele vai finalizar aí o meu caminho, tá? Se você quiser, você pode renomear o path, tá bom? Então nós vamos renomear aqui e chamar ele de path 01. Se você tiver uma estrutura com várias vigas, você pode criar diferentes paths, tá? Para você extrair essa informação. E agora, então, nós vamos selecionar qual que é o caminho que nós desejamos. Então, ele é o path 01 que nós criamos, tá bom? Então, agora, nós vamos... não precisamos resolver novamente o problema. É só clicar em avaliar todos os resultados. Então, nós temos aqui o momento fletor, tá, ao longo da nossa viga, disponibilizado nesse mapa de cores. Então, aqui a gente consegue ver, né,
naquela escala de cores. O esforço cortante, e ele é constante, como deveria ser de fato, pelas condições de contorno do nosso problema. Tá? E agora a gente consegue analisar aqui os gráficos, tá? Aqueles gráficos que normalmente você pode ter feito aí na sua disciplina de mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais. Então, nós temos aqui a primeira curva vermelha, tá? Que é o esforço cortante ao longo da viga. Então, ele está sempre em 500. Então, aqui a gente tem os dados da tabela, caso vocês queiram extrair os valores e jogar isso para uma tabela, tá? E aqui a gente tem o gráfico. O segundo gráfico é o momento fletor, tá? E o terceiro gráfico aqui é o deslocamento total, tá bom? Então, normalmente nós traçamos esses gráficos de momento fletor, esforço cortante, e às vezes até deslocamento, dependendo de como for aí a disciplina. Tá? E vocês podem traçar também para uma determinada seção da viga de vocês. Como último resultado que nós vamos extrair aqui, nós vamos criar essa Beam Tool, tá bom? Então, vamos pedir esse resultado também e o que ele dá para nós, tá? Ele dá para nós uma informação um pouco mais mastigada também sobre quais são 3 tipos de tensão aqui na nossa viga. Na verdade, a gente não precisa escolher só esses, tá? Mas a gente pode pedir e mudar essas saídas aqui. O que é o Direct Stress? É a tensão no sentido longitudinal da viga. Tá? Então vamos avaliar aqui os resultados. Nós não temos tensão no sentido longitudinal, por isso o resultado é 0. Tá bom? Depois nós temos a mínima tensão combinada e a máxima tensão combinada. O que seria isso? Ele combinaria os valores de tensão axial com a tensão de flexão e vai expor o resultado para nós. Né? Então, a mínima tensão combinada é aqui menos 14,651 megapascal, tá bom? Que acontece aqui nesse ponto da nossa seção transversal, no meio, né? E a máxima tensão combinada é 47 megapascal, que também acontece aqui no meio. Então, uma vai ficar na superfície de cima, a outra vai ficar na superfície de baixo aí da nossa viga. Na verdade, nós precisamos olhar como que fica a distribuição, né, das tensões ao longo da seção transversal. Então, vamos olhar aqui agora como mudar isso. Por exemplo, eu poderia clicar aqui em Minimum Combined Stress, tá? E aí eu posso selecionar somente aqui o Minimum Bending Stress. E eu posso selecionar também o Máximo Bending Stress, que eu sei que, já que esse Direct Stress é 0, eles têm que dar os mesmos valores, né, do problema anterior. Então, só para comparar, para que você veja isso, né, eu vou deixar aqui, em vez de Minimum Bending Stress, eu vou deixar de Maximum Combined Stress. E aí você vai ver que o resultado ele é exatamente o mesmo. Por quê? Porque nesse caso a tensão axial é 0, então o Maximum Combined Stress ele vai acontecer no ponto onde nós temos o máximo Bending Stress. Tá bom? Bom, essas são as saídas que você pode pedir aí para a sua viga. Esse é um problema simples, tá? E agora, se você quiser, por exemplo, mudar a condição de contorno de carregamento e deixar de aplicar a força e passar a aplicar um carregamento distribuído. Vamos fazer isso então? Vamos suprimir, clique com o botão direito aqui na sua força. E aí nós vamos suprimir essa condição de contorno. Se você quiser deletar, pode deletar. Mas se você clicar em Suppress, você vai remover isso da sua análise. E aí aqui voltou a ficar com uma interrogação porque não tem nenhuma condição de contorno de força sendo aplicada.
Vamos inserir então aqui agora um carregamento distribuído, que a gente chama de line pressure aqui, tá bom? Então vamos clicar em line pressure, selecionar a nossa aresta e aí precisamos definir aqui uma carga em Newton por milímetro. Então vamos colocar aqui menos 100 Newton por milímetro, tá? E aí nós precisamos orientar isso aqui. Então o certo é a gente definir pelas componentes. Na verdade o certo não, é o melhor. Então vamos definir esse carregamento por menos 100 na direção Y, tá bom? E é assim que nós vamos colocar um carregamento distribuído apontando aí para baixo, tá? Na direção Y. Vamos resolver aqui novamente o nosso problema e ele já vai calcular automaticamente todas as saídas que nós pedimos, tá? Então, a deformação total, ou traduzindo para o português, né, o deslocamento total, deslocamento na direção Y, tá? O momento fletor aqui, né, total ao longo da viga, a força de cisalhamento, os diagramas atualizados. Aí olha só que interessante agora, né? Dentro do elemento nós vemos que há um vetor, um diagrama de esforço cortante constante dentro de cada elemento, tá? Então dentro do elemento o esforço cortante é constante. E o que nós vemos depois aqui? Nós vemos que o nosso elemento ele tem um momento fletor que aparentemente aqui é linear dentro do elemento, né? E nós temos um deslocamento aqui. Então agora nós temos um gráfico bem diferente daquele carregamento que nós tínhamos a princípio com a força concentrada, não é mesmo? Mas ele tem a limitação, ele não vai estar exatamente igual, né, ao gráfico que você vai fazer lá na disciplina de mecânica dos sólidos, porque dentro de cada elemento aqui ele vai ter então a limitação, né, de disponibilizar esse momento, esse esforço cortante com uma força constante dentro do elemento, tá bom? O maximum bending stress aqui nós temos e o maximum combined bending stress nós vemos que eles são a mesma coisa porque novamente nós não temos tensão na direção axial advinda de algum tipo de carregamento. Nós só temos a tensão na direção axial pelos efeitos de flexão, tá bom? Bom, para finalizar, vamos salvar aqui o nosso projeto. E aí nós concluímos essa explicação sobre os elementos de viga. É claro que para estruturas mais complexas, você pode usar todos esses conceitos que você aprendeu aqui, tá bom? Extrair todas essas informações. E aí depois, em um outro vídeo, nós vamos trabalhar com uma estrutura um pouquinho mais complexa.